Bem, boa noite. Então, eu vou apresentar aqui uma pequena revisão dos resultados sobre a diagonalização de matrizes e ilustrar com um exemplo de uma matriz diagonalizável e um exemplo de uma matriz que não é diagonalizável. Então, a diagonalização de matrizes diz respeito assim, são diversas as possibilidades de se fazer uma decomposição de uma matriz com um produto de outras. Fazendo uma analogia, os números inteiros são produtos de números primos, né? E lá, diferentemente do caso das matrizes, a decomposição é única. Uma matriz, então, Tn por n é diagonalizável se existe uma matriz P, n por n inversível, e uma matriz diagonal D, também n por n, tal que a matriz T é o produto desta ordem P vezes D vezes P na menos 1. Então, toda matriz n por n que possui n autovetores linearmente independentes é diagonalizável. Essa é uma condição necessária e suficiente para que uma matriz T, n por n, seja diagonalizável. Nesse caso, as colunas da matriz P, n por n, são os n autovetores V1, etc., Vn, e a diagonal da matriz D, n por n, são os n autovalores lambda1, etc., lambda n. Ou seja, para construir a matriz P e a matriz D, devemos calcular os autovetores e os respectivos autovalores, né? Então, as colunas da matriz P serão definidas, melhor dizendo, pelos autovetores na ordem que eles são calculados, V1, V2, Vn, e a diagonal da matriz D vai ter como elementos os autovalores correspondentes na ordem que os autovetores são dispostos na matriz P. Uma importante propriedade que permite identificar quando é que a gente tem autovetores linearmente independentes é que, se eu tiver autovalores distintos, né, então os autovetores correspondentes são linearmente independentes. Tem uma aplicação que é citada em muitas referências bibliográficas no cálculo da potência T na N, onde o N é um termo positivo, né? Se o T for diagonalizável, se o T puder ser escrito como P vezes D vezes P na menos 1, então T na N será P vezes D na N vezes P na menos 1, como já demonstramos anteriormente. Então, no caso das matrizes 2 por 2, nós sabemos que uma matriz M, A, B, C, D, se ela tiver determinante, que é igual a AD menos BC, diferente de zero, então a sua matriz inversa será 1 dividido por AD menos BC, vezes a matriz D menos B na primeira linha, menos C e A na segunda linha. No caso das matrizes de dimensão maior do que 2, é necessário, por exemplo, usar o método de Gauss para o cálculo da matriz inversa. Então, essa matriz aqui do primeiro exemplo, né, que tem 2 e 2 na primeira linha, menos 1 e 5 na segunda linha, nós vimos em cálculos anteriores que ela possui o autovetor V igual a 1, 1 associado ao autovalor lambda igual a 4. E o autovetor 2, 1 associado ao autovalor lambda igual a 3. Então, como esses autovalores são distintos, os autovetores associados são linearmente independentes, ou seja, esses dois autovetores aqui são linearmente independentes, como consequência da propriedade dos autovalores serem distintos. Portanto, as colunas da matriz P são os autovetores de T. Ou seja, a matriz P vai ter como colunas o vetor 1, 1, que é o primeiro autovetor, e a outra segunda coluna, o vetor 2, 1, que é o segundo autovetor. Então, o determinante dessa matriz será 1 vezes 1 menos 2 vezes 1, ou seja, menos 1. Então, a matriz inversa de P será 1 dividido pelo determinante de P, que é menos 1, vezes a matriz obtida trocando de lugar os elementos da diagonal principal, então fica 1 e 1, e trocando o sinal dos elementos da outra diagonal, então fica menos 2 e menos 1. Multiplicando esses elementos por menos 1, que é o resultado desse quociente, teremos a matriz inversa, menos 1, 2 na primeira linha, 1 e menos 1 na segunda linha. A matriz diagonal é formada pelos autovalores já calculados, que são o 4 e o 3, aqui nessa posição, então, devemos colocar o 4, que na primeira coluna está da matriz P, está o autovetor 1, 1 associado ao lambda igual a 4, e aqui colocamos o lambda igual a 3 porque
a segunda coluna da matriz P possui o autovetor 2, 1, que é associado ao lambda A3. Então, de fato, o produto dessas três matrizes aqui deverá resultar igual a T. T é P vezes D vezes P na menos 1, e nós fizemos a verificação, então, deste resultado, multiplicando essas três matrizes nessa ordem, P vezes D vezes P na menos 1. E como a multiplicação é uma operação associativa, né, eu vou multiplicar primeiro essas duas matrizes aqui. Eu vou multiplicar D por P na menos 1, fazendo, então, o desenvolvimento, né? Copio aqui a matriz P, nessa posição, e agora multiplico as linhas da matriz D pelas colunas da matriz P, que essa é a definição de multiplicação de matrizes. Fica 4 vezes menos 1 mais 0 vezes 1, aqui nessa primeira posição. Depois nessa posição, né, a primeira linha de D pela segunda coluna de P na menos 1, 4 vezes 2 mais 0 vezes menos 1. E depois a segunda linha da matriz D pela primeira coluna e segunda coluna de P na menos 1. Então fica 0 vezes menos 1 mais 3 vezes 1 e finalmente 0 vezes 2 mais 3 vezes menos 1. Então tenho aqui a matriz 1, 2 e 1, 1, que dá menos 4 mais 0 dá menos 4, 4 vezes 2 mais 0 dá 8, 0 mais 3 dá 3 e 0 menos 3 dá menos 3. E agora multiplico a matriz 1, 2, 1, 1 pela matriz menos 4, 8, 3, menos 3. Ou seja, as linhas da matriz P pelo resultado desse produto aqui. Então fica 1 vezes menos 4 mais 2 vezes 3 aqui, né? Nessa posição. Depois nós multiplica a primeira linha pela segunda coluna, fica 1 vezes 8 mais 2 vezes menos 3, está aqui. Depois segunda linha por primeira coluna, 1 vezes menos 4 mais 1 vezes 3, e 1 vezes 8 mais 1 vezes menos 3. Fazendo os cálculos, então, fica menos 4 mais 6 aqui na primeira linha, 8 menos 6, primeira linha e segunda coluna. Depois, elementos da segunda linha, menos 4 mais 3 aqui nessa posição, e aqui 8 menos 3, ou seja, resultado final 2 e 2 na primeira linha, menos 1 e 5 na segunda linha, que é exatamente a matriz T. Então, de fato, né, a matriz T, 2, 2, menos 1 e 5 é o resultado da multiplicação dessas três matrizes, né? Então significa que em muitas operações, muitas aplicações em que aparecer esta matriz T, eu poderei utilizar esta decomposição que é chamada de diagonalização, né? Esse termo é justificado pelo fato de que na matriz que aparece aqui no meio, né, a matriz D, é uma matriz diagonal, né? Só tem elementos diferentes de zero na diagonal principal. Todos os demais elementos são iguais a zero. Como aplicação, a gente calculou a matriz T ao cubo fazendo uso dessa propriedade, porque fazendo uso dessa propriedade teria que multiplicar a matriz P, que é essa matriz aqui, por esta matriz elevada ao cubo, vezes a matriz inversa de P. Quando a gente eleva a matriz diagonal 4, 0, 0, 3 ao cubo, basta fazer 4 ao cubo, 3 ao cubo aqui na diagonal principal, os demais elementos iguais a zero. Ou seja, agora eu tenho que multiplicar essas três matrizes aqui. E como eu fiz ali antes, posso multiplicar essas duas primeiro, né? Qual é a vantagem disso? Vocês vejam que aqui, ó, as linhas da matriz diagonal elevada ao cubo tem elementos iguais a zero. Então, quando eu fizer essa multiplicação aqui, ó, essa linha vezes essa coluna, basta fazer 64 vezes menos 1. Porque 0 vezes 1 dá 0. 64 vezes 2 mais 0 vezes menos 1, basta fazer 64 vezes 2. É o único elemento que vai contribuir. Na segunda linha, o contrário, né? 0 vezes menos 1 não contribui com nada, 27 vezes 1 é a única parcela que realmente contribui. E a mesma coisa aqui, a segunda linha, pela segunda coluna, 0 vezes 2 dá 0, 27 vezes menos 1 dá menos 27, ou seja, para calcular esses quatro elementos, basta fazer em cada posição apenas uma multiplicação, quando geralmente são necessárias duas multiplicações seguidas de uma adição. Então, em vez de fazer três operações, foi suficiente fazer apenas uma. E agora eu faço a multiplicação da matriz 1, 2 pela matriz 1, 1, da matriz 1, 2, 1, 1 pela matriz menos 4, 5, 28, 27, menos 27, multiplicando as linhas da matriz que está aqui à esquerda pelas colunas da matriz que está aqui à direita.
do sinal de multiplicação. Então, 1 vezes menos 64 mais 2 vezes 27, depois 1 vezes 128 mais 2 vezes menos 27. E na segunda linha, 1 vezes menos 64 mais 1 vezes 27, e finalmente 1 vezes 128 mais 1 vezes menos 27, ou seja, t ao cubo resulta em menos 10, 74 na primeira linha e menos 37 e 101 na segunda linha. Então aqui no caso do exemplo 2 é uma matriz 3 por 3, né, que é na primeira linha formada pelos elementos 1, 3 e menos 3. Segunda linha 0, 4 e 0. E na terceira linha menos 3, 3 e 1. Então nós temos que esta matriz, em cálculos anteriores, nós comprovamos que ela possui um autovalor lambda igual a 4, que tem associados dois autovetores linearmente independentes, que são esses dois vetores aqui. Menos 1, o vetor 1, 0, menos 1 e o vetor 0, 1, 1. São dois vetores linearmente independentes. E o autovalor lambda igual a menos 2 é associado ao autovetor 1, 0, 1. Então eu tenho aqui dois vetores ali, mais um terceiro, com a matriz de 3 por 3, tem três autovetores linearmente independentes, ela é uma matriz diagonalizável. Então as colunas da matriz P, que diagonaliza a matriz T, são 1, 0, menos 1, está aqui, 0, 1 e 1, está aqui, e 1, 0, 1, está aqui, terceira coluna. Então, o autovalor lambda igual a 4 aparece aqui nessa posição, porque as duas primeiras colunas são os dois autovetores associados a lambda igual a 4. Então, repito ele aqui. E o menos 2 é o autovalor que aparece lá na posição D33, porque é o autovalor correspondente à terceira coluna, representada pelo autovetor 1, 0, 1. Então, eu tenho que a matriz T vezes P, ou seja, multiplicando a matriz T por P, fazendo aqui as multiplicações, né, como nós fizemos já anteriormente, o resultado será a matriz 4, 0, menos 2, 0, 4 e 0, menos 4, 4 e menos 2, e P vezes D, ou seja, a matriz P multiplicada pela matriz D, também será igual a 4, 0, menos 2, 0, 4, 0, menos 4, 4 menos 2. Quando essas duas multiplicações são iguais, né, isso comprova, é equivalente, né, equivalente a esta expressão aqui. E aqui está o desenvolvimento, então, dessas duas multiplicações. Eu multipliquei aqui, então, as linhas da matriz T pelas colunas da matriz P. Estão detalhadamente desenvolvidas todas as operações, linha por coluna, em cada uma das posições. Da mesma forma, é indicado como exercício fazer o desenvolvimento de P vezes D detalhadamente. Então, eu obtive no Octave o cálculo da inversa de P, nós fizemos esse cálculo, então vamos deixar aqui a matriz P indicada aqui. Deixa eu ver o que é que está aqui. Oi, Eduardo, tudo bem? Tudo bom. Eu iniciei aqui, não tinha ninguém, então eu estou fazendo uma pequena revisão ali de uns exemplos anteriores, tá? E então vou seguir aqui. Tranquilo, eu que cheguei atrasado, professor. Ok. Então, deixa eu abrir aqui o nosso Octave Online. Nós vamos entrar com a matriz aqui. Matriz P
Então é a matriz 1, 0, 1, 0, 1 e 0. Menos 1, 1, 1. Então a gente viu que a matriz inversa de P é essa matriz que está indicada ali no texto, né? Primeira coluna 0, 5, 0 e 0, 5. 0, 5, 0, 0, 5. Depois 0, 5, 1 e menos 0,5, está aqui. E menos 0,5, 0 e 0,5, está aqui. Então, realmente, essa matriz T é o produto dessas três matrizes, né? Então, realmente, essa matriz é diagonalizada. Então, conforme a gente já viu lá no início do semestre, né, e tem mais colegas aí do curso, é possível calcular a matriz inversa de P fazendo o cálculo, né, dos cofatores, a matriz adjunta e o determinante da matriz P, né? Lembrando aqui o cálculo. Por exemplo, né, vamos calcular aqui o cofator, por exemplo, digamos, C11, né? Vai ficar a potência menos 1 elevado a mais 1, vezes o determinante de ordem 2, que sobra eliminando a primeira linha e a primeira coluna da matriz P. Então vai ficar 1 e 0, 1 e 1. Então ali, ó, essa potência aqui vai dar um número positivo, né? 1, porque menos 1 ao quadrado é 1. 1 vezes 1 é 1, 0 vezes 1 é 0, então cálculo determinante vai dar 1. Vamos ver o C12. O C12, a gente vai trocar aqui, né? Aqui vai ficar 1 mais 2, e aqui a gente tem que eliminar a primeira linha e a segunda coluna da matriz P. Então aqui vai ficar 0 e 0, menos 1 e 1. Né? Ó, vamos conferir aqui, elimina a primeira linha e a segunda coluna. 0, 0, menos 1. Então realmente esse determinante aqui vai dar 0. E o C13, vamos ver. C13. Aqui vai ficar 1 mais 3. E aqui tem que eliminar a primeira linha e a terceira coluna. Vai ficar 0 e 1 ali. Ó. E menos 1 e 1. Elimina a primeira linha e a terceira coluna. Né? Então, esse menos 1 elevado na quarta, que aparece ali, é igual a 1, que é positivo. Fica 0 vezes 1, que é 0. Menos 1 vezes menos 1 vai dar 1. E assim vai. Né? O C21. C21 aqui vai ficar 2 mais 1 aqui. Né? E aqui tu vai eliminar, então, a segunda linha e a primeira coluna da matriz P. Aqui vai ficar 0. E 1, e aqui 1 e 1, né? Então vai ficar menos 1 ao cubo, que é menos 1, né? O determinante dá menos 1, com o menos 1 lá vai dar 1. Então o C21 vai ser 1. O C22, né? C22. Aqui é 2 mais 2, aí tu tem que eliminar a segunda linha e a segunda coluna. Então fica 1, 1, menos 1, 1. 1, menos 1, 1. Né?
Esse expoente aqui é par, então o fator é positivo aqui. 1 vezes 1 dá 1. 1 com menos 1 dá menos 1, dá 1 menos menos 1 dá 2. E, finalmente, então, o C23. Aqui vai ficar 2 mais 3. A gente vai eliminar a segunda linha e a terceira coluna. 1, 0, menos 1 e 1 que sobra, né? 1, 0, menos 1 e 1. 1, 0, menos 1 e 1. Então vai dar... C23 essa potência aqui é menos 1, né? Calcula esse determinante que dá 1, ó. 1 vezes 1 é 1, 0 vezes 1 é 0, 1 menos 0 é 1. Com aquele menos 1 ali fica menos 1. Tá, beleza. Agora o C31. Aqui vai dar 3 mais 1, que é par, então não precisa se preocupar com essa potência. Elimina aqui a terceira linha e a primeira coluna, fica 0, 1, 1 e 0. 0, 1, 1 e 0. Isso aqui dá menos 1 elevado a 4 é positivo, que é 1. 0 vezes 0 é 0. 1 vezes 1 é 1. 0 menos 1 dá menos 1. Vamos ver o C32. Opa. C32. Nós temos aqui o C32. Eliminando aqui a terceira linha e a segunda coluna, sobra 1, 0, 1 e 0. 1, 0, 1 e 0. Como a gente tem duas colunas iguais, o determinante é 0. Então, esse fator é 0, né? Porque qualquer número multiplicado por 0 é 0. E finalmente o C33. Menos 1 elevado a 3 mais 3, que é o expoente par, essa potência de menos 1 é positiva. Vai multiplicar por, eliminando a terceira linha e a terceira coluna, 1, 0, 0, 1. Matriz de identidade, cujo determinante é 1, né? Menos 1 elevado na sexta é 1 vezes 1 dá 1. Então, a matriz adjunta é a transposta dos cofatores, né? De igual 3 por 3 obtida pela transposta dos cofatores. Vamos ver. Aqui, ó. Por exemplo, é 1, 0 e 1. Essa aqui seria a primeira linha, ó, da matriz de cofatores, vira a primeira coluna, porque ó, vejam que é C11, C12, C13. Isso aqui seria, esses valores aqui, né, iriam constituir a primeira linha da matriz de cofatores. Aí faz a transposta 1, 0 e 1. Depois, a segunda coluna é 1, 2 e menos 1. 1, 2 e menos 1. E a terceira coluna da matriz adjunta, menos 1, 0 e 1. Menos 1, 0 e 1. Vamos calcular o determinante, então, da matriz M. Aqui, ó. É a matriz P, na verdade. Aqui é adjunta de P. Escrever aqui a matriz. Então, det de P é 1 vezes 1 vezes 1 mais 0 vezes 0 vezes menos 1 mais 1 vezes 0 vezes 1. Ó. A gente fica aqui 1 vezes 1 vezes 1, 0 vezes 0 vezes menos 1 e 1 vezes 0 vezes 1. Né?
menos 1 vezes 1 vezes menos 1. 1 vezes 1 vezes menos 1. Mais 1 vezes 0 vezes 1. 1 vezes 0 vezes 1. Mais 0 vezes 0 vezes 1. 0 vezes 0 vezes 1. Fazendo as contas aqui, vai ter apenas dois fatores não nulos. Vai ficar 1 menos 1, que vai dar 2. Então, matriz inversa é denotada por P mais menos 1, né? É a forma usual. P é igual a 1 dividido pelo det de P vezes a matriz adjunta da matriz P. Então, substituindo os valores, chegaremos no seguinte resultado. Aqui o det é 2. E aqui nós vamos substituir pela matriz adjunta de P, que é essa matriz. Então, a matriz inversa será o resultado, né, dessas multiplicações. Então, o que vai acontecer aqui? Bom, eu posso deixar indicada, né, essa divisão por 2. Então, aqui vai ficar, por exemplo, 1/2. Né, aqui 1/2. Aqui menos 1/2. Dá 0. Aqui dá 1. Dá 0. Aqui é 1/2. Aqui é menos 1/2. E aqui é 1/2. Então, aí está o cálculo da matriz inversa, né? Então, conclusão, né? A matriz T, dada inicialmente, onde é que ela está? Está aqui. A matriz T é igual a matriz P multiplicada pela matriz D, está lá em cima a matriz D, está aqui a matriz D, formada pela diagonal que contém os autovalores correspondentes aos autovetores, que são as colunas da matriz P, e finalmente, então, multiplicada pela matriz inversa de P. Então, se eu multiplico essas três matrizes, né, vai dar exatamente a matriz P. Então, é evidente que no caso das matrizes 3×3, né, o processo de cálculo é bem mais complexo, né, especialmente no cálculo da matriz inversa, então a gente tem que ter mais cuidado, né, mais atenção para que realmente, né, os cálculos sejam realizados com exatidão. Muito bem. Então, esse é um exemplo de uma matriz 3×3 diagonalizável. Está aqui a diagonalização dessa matriz. Um exemplo, então, para ilustrar quando a matriz não é diagonalizável, né, é essa matriz aqui. 4, 2, 0, menos 1, 1, 0, 0, 1 e 2. Ela não é diagonalizável porque ela só tem dois autovetores linearmente independentes. Né. De fato, aqui o cálculo, né, da equação característica dessa matriz é dado por det de t menos lambda vezes i igual a 0. Essa equação ela é equivalente
fazer esse determinante aqui, né? Vamos pegar o determinante 3 por 3. De T menos lambda I, que significa que a gente tem que subtrair o lambda na diagonal principal, né, da matriz de coeficiente que a gente está estudando, né? Então, a matriz T, a gente vai subtrair o lambda na diagonal principal. Opa. E ao desenvolver, então, esse determinante, ele tem que ser igual a zero, né? Porque para que um sistema homogêneo possua soluções não triviais, o determinante da matriz de coeficientes deve ser nulo, deve ser igual a zero. Então, desenvolvendo aqui esse determinante, a gente chega numa condição que é de produtos, né, de fatores que são bem conhecidos, né? 4 menos o lambda, vamos pegar aqui esse fator que eu vou pegar aqui, multiplica esse fator aqui, multiplica esse fator aqui, ó, mais 2 vezes 0 vezes 0, 2 vezes 0 vezes 0, vai dar 0, mais 0 vezes menos 1 vezes 1. 0 vezes menos 1 vezes 1, né? Menos, aí tu vai pegar 0 vezes 1 menos lambda vezes 0, né? 0 vezes 1 menos lambda vezes 0, mais 1 vezes 0 vezes 4 menos lambda, que também vai dar 0, né? Porque tem um dos fatores da multiplicação que é 0, mais esse fator aqui, ó, 2 menos lambda vezes menos 1 vezes 2, né? 2 menos lambda vezes menos 1 vezes 2. Então, esse determinante é igual a 0. E aí sobra aqui este fator aqui, né? Menos, que tem um menos ali na frente, ó, este fator aqui. Então, é menos esse fator aqui. Que é igual a 0. Então, como eu tenho um fator que é 2 menos lambda, eu posso fatorar, né? Eu posso fatorar este elemento. Ele vai multiplicar este fator aqui menos, na verdade mais, né? Mais 2. Porque aqui, ó, tem um menos aqui na frente e tem um menos 1 aqui. Então, esse menos com esse menos vai dar mais 2, né? Igual a 0. Então, uma das raízes, né, é o alto valor lambda igual a 2. Lambda igual a 2 que sai daqui. Ou, se esse fator dá 0, né, tu sabe que o lambda é 2. Ou, o que vai acontecer é o fator quadrático que vai resultar daqui. Porque eu tenho uma multiplicação entre dois fatores que dá 0, né? Então, ou o primeiro fator é 0, ou o segundo fator que é 0. Então, aqui tu já sabe que o lambda é igual a 2. Então, lambda igual a 2 é uma das raízes. E as outras vêm de este fator aqui. Desenvolvendo isso aqui, eu terei, fazendo as continhas ali, ó, 4, né? 4 menos 4 vezes lambda
Vamos copiar aqui o lambda. Menos lambda, mais lambda ao quadrado, lambda ao quadrado, mais 2 igual a 0. Essa aqui é uma equação de segundo grau, vai ficar lambda ao quadrado, menos 5 lambda, vamos copiar daqui, agrupando ali os termos semelhantes, menos 5 lambda, mais 6 igual a 0. Então a gente vê que uma raiz é 2 e outra é 3, né? Pela soma e produto das raízes. Né? A soma tem que dar 5, o produto tem que dar 6. 2 e 3, né? Então, as raízes lambda igual a 2 e lambda igual a 3. Então, conclusão, né? O alto valor lambda igual a 2 é um alto valor duplo. A gente vai dizer que o alto valor lambda igual a 2 tem multiplicidade algébrica igual a 2 e o alto valor lambda igual a 3 tem multiplicidade algébrica igual a 1. A gente vai dizer então que o alto valor lambda igual a 2 ele é um alto valor duplo e o alto valor lambda igual a 3 é um alto valor simples. Então, no cálculo dos autovetores, né, o que vai acontecer é que nós vamos ter, por o alto valor lambda igual a 2, né, apesar de ser um alto valor de multiplicidade algébrica, a gente só vai achar um alto vetor, né? Ou seja, aqui eu tenho que procurar um vetor, vamos botar aqui na forma x, y, z, né? Diferente do vetor nulo, sempre bom ressaltar, né, que o alto vetor é diferente do vetor nulo, do R3 no caso, né? Tal que T vezes V é igual a 2 vezes V. Né? Então eu vou pegar a matriz aqui, ó. Vou pegar essa matriz, vou multiplicar pelo vetor coluna x, y e z, né? O resultado tem que ser 2 vezes esse vetor aqui. Então, o que vai acontecer na hora que eu desenvolver o sistema? Vou pegar aqui o sisteminha correspondente. Ó, primeira equação, 4 vezes x mais 2 vezes y igual a 2 vezes x. Menos x mais y igual a 2 vezes y. 0 vezes x é 0, 1 vezes x vezes y dá y, mais 2 vezes z igual a 2 vezes z. Então a gente pode analisar, por exemplo, a terceira equação. Observa, a gente pode começar de qualquer uma delas, né? Observa que a terceira equação, eu tenho que o y mais 2z igual a 2z. Resolvendo para y,
Observa, é só resolver essa equação aqui, vai ficar 2z menos 2z. Isso aqui vai dar zero, ou seja, obrigatoriamente o y tem que ser igual a zero. Se a gente substituir, por exemplo, o y igual a zero na segunda equação, vai dar, por exemplo, aqui eu pego a segunda equação, já sabe que o y é igual a zero, então substituir aqui, o que vai dar? Ó, vai ficar menos x mais zero, no lugar do y, igual a 2 vezes zero. Ou seja, eu concluo que o menos x é igual a zero, ou seja, o x é igual a zero. Então, eu vou concluir que o x é igual a zero. Bom, o x é igual a zero, o y é igual a zero, né? Então, o z, lá na terceira equação, ó, pode ser qualquer número, porque 2z é igual a 2z, né? Então, o autovetor, nesse caso, é qualquer vetor da forma 0, 0, z. Né? Então, esse vetor aqui, ó, para ser realmente um autovetor associado, é 0, 0 e z, ou seja, é a mesma coisa que z vezes o vetor 0, 0, 1. Então, a gente pode dizer resumidamente que o autovetor é o vetor 0, 0 e 1. Todos os múltiplos desse vetor serão os autovetores associados ao lambda igual a 2. Né? Então, como a gente só tem, neste caso, o alto valor lambda igual a 2, ele só tem um autovetor linearmente independente, né? O autovetor, o alto valor lambda igual a 2, só tem um autovetor linearmente independente associado. Portanto, dizemos que a multiplicidade geométrica do alto valor igual a 2 é igual a 1. Agora, para o alto valor lambda igual a 3, né, que é o outro alto valor, a gente calculou aqui. Como é que a gente faz o cálculo? Mesma coisa, né? Então, eu vou procurar substituindo agora o lambda, que era 2, agora eu substituo por 3. Né? Então, eu pego o lambda igual a 3, né? Procuro um autovetor, ou seja, um vetor diferente do vetor nulo que satisfaça essa igualdade aqui. T vezes V igual a 3 vezes o próprio V. Então, nesse sistema aqui, ó, eu vou substituir as expressões que aparecem do lado direito, que eram 3x, 2y e 2z, vai ficar 3x, 3y e 3z. Então, observa, na terceira equação, agora eu tenho que o y, ele é resolvido em função da variável z. Eu terei que o y é 3z menos 2z, que é igual a z. Então, eu sei que o y é igual a z. Então, eu já sei que a segunda e a terceira coordenadas desse autovetor têm que ser iguais. Se eu substituir lá na primeira equação, ou na segunda, tanto faz, eu vou descobrir uma relação entre o x e o z. Que eu tenho essa equação aqui. Ah, não, aqui não tem z. Mas eu posso descobrir substituindo o y por z, né? Ó. Então vai ficar 4x menos 3z, menos 3x, né? Igual a menos 2y. Ou seja, eu terei aqui nessa equação
que o x é igual a menos 2y. X igual a menos 2y. Como o 2y é igual a z, isso aqui é menos 2z. Então, o autovetor, conclusão, o autovetor, deixa eu escrever antes aqui, se chegar na conclusão lá, vai ser o vetor xyz, o R3, né? Aqui os cálculos mostraram, ó. O x é menos 2z, então aqui a gente pode botar menos 2z. O y é igual a z e o z é igual a z, ou seja, se eu colocar o z em evidência, né, ele vai multiplicar o vetor, por exemplo, menos 2, 1 e 1, que é exatamente o que está ali. Então, esse vetor, ele tem um autovetor, esse autovalor, né? O autovalor lambda igual a 3, tem um autovetor associado linearmente independente. Autovetor associado linearmente independente. Então, como a matriz tem somente dois autovetores LIs, né? Que aqui só tinha um, e aqui também só tem um. Conclusão, essa matriz 3x3 ela não é diagonalizável, porque ela é uma matriz 3x3 e só tem dois autovetores linearmente independentes associados. Portanto, ela não satisfaz, né, o requisito para ser diagonalizável. Ela deveria ter 3 autovetores linearmente independentes, e só tem 2. E quando isso acontece, a matriz não é diagonalizável. Então é isso, Eduardo, que eu queria concluir, fazer um detalhamento desses resultados que eu já havia apresentado ali na aula anterior, né? E com isso a gente conclui, né, este curso de álgebra linear. Se a gente revisar ali, né, o cronograma, nós conseguimos fazer o estudo das operações com matriz lá no início, cálculo de determinante, cálculo da matriz inversa, usando a matriz de cofatores, resolução de sistemas, né, conceito de vetores LI e LD, combinações lineares, conceito de bases ortogonais, processo de ortogonalização de Gram-Schmidt e, por último, transformações lineares, matrizes e cálculo de autovalores e autovetores, que é o que a gente estava planejando lá no início do semestre, né. Com isso, eu considero que o curso conseguiu atingir os seus objetivos, dentro das condições que temos. Pois não. Não, tudo certo, cara. Isso aí, aquilo ali que tinha ficado da última aula, que chegou só a fazer no aplicativo lá no site, o cálculo da matriz inversa que fez hoje. Eu não lembrava direito, eram os cofatores ali. É bem tranquilo. Eu não sei, Eduardo, não estou entendendo, o som está meio abafado, não sei se está longe do microfone. Está melhor agora? Melhorou um pouquinho, Pode repetir, por favor? Claro. O que tinha ficado da última aula era fazer como a matriz inversa, né? Mas era aquilo ali, é bem tranquilo. Só os cofatores ali. Isso. Fazer a transposta depois e dividir multiplicar o inverso da determinante, né? Isso. É bem tranquilo. Então, na quinta... Eu ia te perguntar também em relação à quinta-feira. Quinta tu vai entregar o trabalho, né? E daí depois, semana que vem, não tem mais aula daí. Não. E aí eu vou ficar à disposição, porque, assim, alguns alunos talvez não consigam a média suficiente para aprovação do grau G1, né? Eu acho que tu até está com uma boa condição, eu acho. Tu lembra das tuas 3 primeiras notas? Eu lembro, acho que é 8,5, 8,5 e 7,5. Então, tu tem boas condições, porque tu acompanhou essa última parte, né? Tu
tem condições de atingir o 28, lá que é o grau mínimo necessário para a média ser no mínimo igual a 7, né? Só que tem alguns alunos que eu acho que não vão conseguir, então aí eu vou ficar à disposição, esclarecendo dúvidas, né? Porque é mais ou menos isso que acontece lá no ensino presencial, né? Quando a gente chega ali pelos dias 24, 25 de junho, é aquele período de provas, e aí, assim como vocês, a gente também está sobrecarregado, né, de publicar nota, corrigir trabalho. Para mim vai ser ótimo, vai aliviar uma cadeira que tá cheio de trabalho essa semana e semana que vem. Isso, é. E assim, a coisa que eu peço aí, depois de entrar em contato com os colegas, né, de lembrar o pessoal de participar da etapa 2 de avaliação das disciplinas, né, que o que vocês fizeram lá em abril foi a etapa 1, que é a chamada avaliação intermediária. Agora está na etapa 2, né, e como a gente tem se comunicado assim, né, aqui pela aula, pelo Zoom, às vezes as pessoas não estão presentes, né? Então, só para reforçar isso, se tu tiver contato com algum colega, para lembrar de participar das avaliações de disciplina, e tu mesmo, né? Responder lá, não só da álgebra linear, mas das outras disciplinas também. Então é isso, Eduardo. Eu sei se tu tem alguma pergunta sobre algum exercício que tu tenha feito, não tenha conseguido resolver, alguma dúvida, pode aproveitar e perguntar. Não, tá tranquilo, professor. Tá. Então, assim, no Moodle ali tem aquela apostila, né? Ali na própria apostila tem exercícios propostos sobre cálculo de autovalores, autovetores, né? E nos próprios materiais que eu tenho postado ali no Moodle, no final, alguns deles têm exercícios propostos, como nesse, por exemplo, deixa eu dar uma olhada aqui. Deixa eu só abrir aqui, eu quero ver. Se eu não me engano, tem ali na turma de vocês, eu acho que tem ali alguns exercícios sobre essa parte de autovalores e autovetores. Deixa eu dar uma olhada aqui. Deixa eu só te mostrar aqui. Tem a apostila aqui, né, que está no material de apoio, né? E nessas últimas aulas aqui, ó, lá no final tem esses exemplos resolvidos, né, que a gente fez hoje mais detalhadamente, e tem exercícios lá no final. Isso aqui é uma parte que a gente já refez hoje, né, e, ó, tá lá, ó, né? Certo? Então, tem material aí para botar a mão na massa. Então é isso, eu acho que ficou também de lição aí, né, a utilização do próprio Octave Online, né, que tu acompanhou vários exemplos que foram feitos ali, que é um recurso interessante para quem vai ser professor de ensino médio e também para continuar usando, né, nas outras disciplinas do curso aqui. Acho que vai ser útil para vocês esse aprendizado também. Mais que útil, professor. Então tá, Eduardo, eu vou dar boa noite, então, encaminhar aqui para o encerramento, né? E qualquer dúvida, se surgir aí alguma dúvida sobre alguma questão, tu pode entrar em contato, né, através da mensagem, daí a gente vai falando. Pode deixar. Valeu, professor. Boa noite. Uma boa noite. Tchau.